Olá, investidor! Hoje estamos aqui para falar sobre as perspectivas do ano de 2014, mas antes de nós começarmos, vamos falar também sobre a retrospectiva de 2013, os principais eventos que trouxeram bastante volatilidade aos mercados, não só nacional, também como internacional, ao longo do ano que passou. Então nós faremos a retrospectiva de 2013, posteriormente nós falaremos aí sobre as perspectivas também macro para o ano de 2014 e logo depois nós falaremos aí sobre as alocações dos ativos aí principais, pelo menos sugeridos pela corretora para o ano de 2014. Então, começando pela retrospectiva do ano de 2013 nos Estados Unidos, é bem possível que ao final desse ano ainda nós teremos a redução dos estímulos, ou seja, o famoso tapering. E o que é a redução dos estímulos? São 85 bilhões de dólares que são injetados pelo Banco Central norte-americano, o Fed, todos os meses para estimular a economia norte-americana. É bem possível que seja anunciada uma redução desses estímulos. Basta saber de que forma será e quanto será e quanto tempo durará também esse período de redução dos estímulos nos Estados Unidos. Nós também tivemos em 2013 um assunto bastante relevante, que foi a questão do abismo fiscal, onde os congressistas não conseguiam chegar a um acordo para a elevação do teto orçamentário, o que atrapalhou bastante a economia norte-americana ao longo de algumas semanas, ou até, se a gente puder falar, ao longo de alguns meses. Nós tivemos até a questão das repartições públicas ficarem fechadas por alguns dias por conta aí desse impasse fiscal. Já os resultados corporativos nos Estados Unidos nesse ano de 2013 vieram em grande parte acima das expectativas. É bem verdade que nós tínhamos uma base fraca no ano de 2012, mas eles vieram com resultados sólidos, principalmente as estimativas aí de consenso de mercado que apontavam aí resultados relativamente fracos. E com isso, esses resultados também ajudaram aí a fazer com as bolsas dos Estados Unidos subirem próximo aí de 20% ao longo de todo o ano que passou. Um outro tema bastante relevante foi a nova presidente do Fed, a Janet Yellen, que deve assumir aí em janeiro de 2013, assumindo no lugar do Ben Bernanke. O Ben Bernanke deve deixar a presidência do Fed, só não se sabe ainda se com redução de estímulos ou se vai deixar para a próxima presidente do Fed, que aparentemente nos parece ser muito mais conservadora do que o próprio Ben Bernanke. Outra questão bastante relevante que sacudiu os mercados ao longo de algumas semanas foi um evento, se é que a gente pode falar assim dessa forma, um evento extra, onde a Síria, onde quase houve uma iminência de uma guerra, uma intervenção militar dos Estados Unidos junto com os países desenvolvidos na Síria, pelas questões aí do desenvolvimento de armas químicas, mas isso não acabou ocorrendo após algumas negociações. Já na Europa, nós tivemos a redução das taxas de juros ao menor patamar da história, um patamar que foi diminuído para 0,25% ao ano pelo Banco Central Europeu, essa taxa aí que já estava num patamar bastante baixo de 0,5% ao ano. Nós também tivemos aí alguma volatilidade nos mercados trazidos pelo Chipre. O Chipre é uma ilha pequena que fica ao sul aí da Turquia, com pouco mais de 1 milhão de habitantes, e que a zona do euro aí, que ela faz parte na verdade da zona do euro e que trouxe aí um impasse monetário bastante grande, onde teve uma ajuda dos demais países aí da zona do euro para que o Chipre não anunciasse aí a sua moratória. Nós tivemos ao longo do ano também impasses políticos bastante fortes na Itália e eleições na Alemanha, onde a chanceler alemã Angela Merkel ela ascendeu aí ao cargo pela terceira vez consecutiva. Já na Ásia, no Japão, nós tivemos a ascensão do novo presidente do Banco Central, trazendo um afrouxamento da política monetária, e que isso deve estimular a economia do país, pelo menos essa é a perspectiva dos japoneses, e que deve trazer novamente aí o Japão um importante player para o mercado em geral. Ele é bastante relevante. Já na China, nós tivemos a manutenção da alta taxa de crescimento por volta de 7,5%. Por que ainda por volta de 7,5%? Porque nós não tivemos aí um anúncio do crescimento do PIB no quarto trimestre, assim como também nós tivemos dados ao longo do ano bons de importação e exportações e dados manufaturados marginalmente abaixo ou marginalmente acima, de acordo com o que iam sendo divulgados ao longo dos meses. No entanto, nós também tivemos taxas aí bastante relevantes de uma forma positiva de vendas ao varejo e também de produção industrial na China. Isso aí também ajudou principalmente, de certa forma, aí, os mercados continuam acreditando que em 2014 a China ainda pode ser um player bastante relevante no mercado, trazendo aí, movimentando a economia ou estimulando as economias em geral. Nós também tivemos aí ao longo do ano, ou ao final deste ano, a convenção do Partido Comunista Chinês, a convenção que trouxe uma série de reformas, e que essas reformas aí
prioritariamente devem começar em 2014, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Aqui no Brasil nós tivemos diversos fatores, culminando aí numa derrocada da Bolsa bastante forte, pelo menos agora até o fim de dezembro, de cerca de 15% a 20%. Nós tivemos também uma desvalorização bastante forte do real ante o dólar. E ao longo do ano nós vimos aí muito uma perda de credibilidade das políticas, principalmente política fiscal e também da política monetária, pelos investidores estrangeiros, apesar de esses estarem com um fluxo bastante positivo na Bolsa esse ano, pelo menos no mercado à vista. Mas essa perda de credibilidade também ajudou bastante na derrocada da Bolsa ao longo do ano. Um outro fator chave que nós vimos por aqui foram as intervenções em setores chaves da economia. Isso aí começou muito mais no ano de 2012, no dia 6 de setembro, mais propriamente falando, de 2012, com a intervenção do governo Dilma junto ao setor de energia elétrica. Com isso, logo depois também nós tivemos algumas intervenções na Petrobras, nós tivemos também intervenções em bancos, e assim como também nós tivemos diversas outras intervenções ocorrendo ao longo do ano, tirando bastante a credibilidade do governo brasileiro, principalmente perante aos investidores estrangeiros. Nós também tivemos a continuidade, se é que a gente pode chamar assim, do aumento do ciclo de juros. O ciclo de juros vai encerrando o ano em 10%. A gente que chegou a alcançar um patamar aí de 7,25%, mas um pouco, vamos chamar assim, com medo de que a inflação permanecesse a patamares altos como se encontra hoje. O Banco Central, o Copom do Banco Central, na verdade, optou por aumentar essa taxa de juros, e a perspectiva de 2014 é que a gente tenha também novas elevações, mesmo que de uma forma leve, até porque em 2014 é um ano de eleição aqui no Brasil. Outros fatores que a gente pode classificar também, o famoso, entre aspas, PIBinho, no qual nós tivemos aí um crescimento aproximadamente de 2%. Obviamente, a gente ainda não tem uma certeza desse crescimento, até porque não saíram os dados do quarto trimestre, mas deve ser perto de entre 2% a 2,2%, pelo menos essa expectativa de consenso de mercado. Uma inflação alta, próxima ao patamar, próximo ao teto da meta, até se é que a gente pode chamar assim, deve fechar o ano bem próximo de 5,8%, 5,9%, faltando apenas o IPCA agora do mês de dezembro para sair. O IPCA que é o indicador de inflação oficial do governo brasileiro. E o crescimento da indústria, que novamente continuou bastante baixo também nesse ano de 2013. Com todo esse cenário e também com um prêmio de risco, com um risco na verdade muito maior, principalmente novamente em relação aos investidores estrangeiros, nós tivemos um aumento dos prêmios nos títulos do Tesouro, principalmente aí naqueles títulos que são indexados à inflação, como a NTN-B, por uma inflação estar bastante alta, e também da LTN, que chega a pagar um pouco mais de 12% agora ao ano, isso pré-fixado até com vencimentos em 2016, vencimentos de 2017, mas que são prêmios bastante altos, mesmo em vista de uma taxa de juros de 10% ao ano. Outro fator que nós vimos bastante, que trouxe bastante volatilidade ao mercado, foi essa volatilidade do câmbio. O câmbio que chegou a atingir até R$ 2,60, R$ 2,60, isso ao final de agosto aproximadamente, mas agora vem fechando próximo de R$ 2,30. É verdade que nós ainda teremos aí a reunião do Fed acontecendo ao longo dessa semana e que pode trazer mais volatilidade ainda, mas a princípio o câmbio aí deve fechar bem próximo de R$ 2,30, R$ 2,40. Isso nós precisamos esperar essa reunião do Fed ainda acontecer para saber se serão retirados os estímulos ou não. O desemprego atingiu a menor taxa de 2002 aqui no nosso país. Isso é uma taxa bastante considerável, uma taxa bem próxima de 5,5%, 5,6%, apesar aí da geração de empregos ter crescido muito menos agora, principalmente ao final do ano. Também a derrocada das empresas X é outro fator que trouxe bastante volatilidade aí à Bolsa, não só a Bolsa, como o mercado brasileiro como um todo, principalmente a OGX e também a OSX, que já solicitaram, já entraram com o pedido, na verdade, de recuperação judicial, e a MMX e a LLX e também a antiga MPX, hoje Eneva, que tiveram grande parte de suas participações vendidas a grupos estrangeiros. Um fator positivo que nós pudemos verificar na Bolsa ao longo de 2013 foram que nós tivemos 10 IPOs. Isso aí é bastante, ainda mais se nós considerarmos aí IPOs relevantes e que tiveram bastante sucesso, principalmente como de BB Seguridade e também da empresa de informática Lynx. Agora a gente vai apresentar para vocês as perspectivas do ano de 2014. Nos Estados Unidos, agora, ou ao final de dezembro, ou também no começo de janeiro, nós deveremos ter a redução dos estímulos, ou seja, o famoso tapering que nós já comentamos anteriormente. Isso aí que deve trazer bastante volatilidade aos mercados em geral, principalmente em relação aos mercados emergentes. Só para explicar um pouco mais o porquê isso aí deve trazer bastante volatilidade, porque a perspectiva, se nós formos fazer formos simplificar bastante aqui, essa redução dos estímulos aos Estados Unidos é porque significa que a economia do país
ela vem crescendo de uma forma, não vamos chamar significativa, mas vem crescendo de uma forma relevante, pelo menos a expectativa. Você vai ter uma redução de liquidez. Com isso também, teoricamente, você tem uma valorização da moeda norte-americana em relação às demais, porque mostra que a sua economia está fortalecida e com isso aumentam os títulos norte-americanos, principalmente aqueles de longo prazo. Com isso, as perspectivas aqui para o nosso país, para o Brasil, diretamente afetado com isso, é que o dólar alto poderia trazer um pouco mais de inflação e que poderia também culminar aí numa subida um pouco mais alta desse ciclo de juros. Tá? Então, por isso que esse é bastante importante, bastante relevante, principalmente no nosso mercado aqui, no mercado brasileiro, saber quando e de que forma serão feitas essas reduções de estímulos pelo Banco Central dos Estados Unidos. Uma outra ideia é que o crescimento do país em 2014 ele deve ser maior que em 2013, e a princípio deve crescer cerca de 2,5%, agora nesse ano também está entre 2,5% e 3%, mas é um outro fato que se a economia vai estar trabalhando, vai estar gerando um pouco mais forte, a princípio é que a economia deverá estar um pouco mais forte, deverá crescer um pouco mais no ano de 2014. E a expectativa também, obviamente, é numa queda da taxa de desemprego. A princípio, o tapering seria só iniciado a partir do momento que a taxa de desemprego atingisse 6,5%, mas o mercado já acredita que se atingir 7%, o Banco Central dos Estados Unidos vai começar essa redução dos estímulos. Então, hoje que a taxa de desemprego encontra-se em 7,2%, 7,1% aproximadamente, a expectativa é que ela venha a cair aí de uma forma gradual. Já na zona do euro, nós podemos ter uma retomada do crescimento gradual na grande maioria dos países, principalmente nos países periféricos, países como a Alemanha, que devem continuar puxando a retomada do crescimento na região, e a taxa de juros também deve permanecer baixa, bem próxima desse patamar mínimo histórico que nem a gente comentou anteriormente, de 0,25% ao ano. Em relação aos países emergentes, nós deveremos ter a expansão econômica sendo levemente maior, em função principalmente da retomada da atividade dos países desenvolvidos e também das políticas expansionistas desses países. Ou seja, a retomada da atividade dos países desenvolvidos, como Estados Unidos e também como alguns da zona do euro, que devem aí ajudar o crescimento dos países emergentes. Já o crescimento da China, acredita-se que será ligeiramente maior que 2013, estimulado pelos programas de reforma do governo, como reformas fiscal, tributária e também agrária, além do fim da política de apenas um filho anunciado aí ao final do mês de novembro, numa convenção do Partido Comunista. Um outro fator bastante relevante em relação aos países emergentes são as moedas desses países, que deverão se valorizar ante o dólar, em função da redução dos estímulos dos Estados Unidos, conforme a gente já comentou aqui anteriormente. Bom, falando um pouco agora das perspectivas para o Brasil. Como vocês podem ver, isso aí foi retirado do Boletim Focus do Banco Central. Isso aí é um consenso de mercado, um relatório de mercado, na verdade, que é divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central do Brasil e que mostra que o nosso IPCA do ano de 2014, a expectativa é que ele feche pelo menos isso hoje, isso foi divulgado, anunciado nessa semana, que ele esteja aí bem próximo de 5,95%, próximo da taxa de hoje de 5,7%, a encerrar aí, né, pelo menos como expectativa do ano de 2013. Já a taxa de câmbio, a possibilidade ela vem se elevando fortemente, principalmente por questões fiscais aqui do Brasil e também pela deterioração das contas fiscais aqui no Brasil e também pela possibilidade de redução dos estímulos nos Estados Unidos. Essa taxa de câmbio que ela deve aí avançar até, quem sabe, 2,70, o mercado especula-se até 2,80 e depois, posteriormente, possa voltar aí com uma melhora das contas fiscais no Brasil e também entrando em estabilidade após essa redução de estímulos nos Estados Unidos. A meta da taxa Selic no período, ela deve avançar para 10,5%, ou seja, ela teria uma elevação de apenas 0,5% pelo Copom no ano de 2014, isso mais novamente em função aí, das eleições, mas obviamente que o dólar deve ter um controle bastante forte sobre isso por conta da inflação, que nem nós já comentamos anteriormente. O PIB ele deve crescer bem próximo de 2%, se a gente for ver a expectativa para 2013 seria de 2,3%, ou seja, espera-se novamente um PIBinho aí para o ano de 2014. Já a produção industrial deve crescer um pouco mais, nesse ano ela chega a 1,6%, pelo menos a expectativa para encerrar o ano, e para 2014 espera-se aí uma elevação até 2,3%, ou seja, não é um crescimento, ainda não é uma taxa muito alta, mas é uma expectativa pelo menos interessante, uma forma de ver positiva a nossa produção industrial para o ano que vem. No Brasil, o que a gente deve ter de impacto forte também para o Brasil?
Nós deveremos ter aí nossa economia em 2014, como todo mundo sabe, nós teremos eleição que hoje ainda nós não sabemos os candidatos de uma forma oficial. A princípio seriam Dilma Rousseff pelo PT, Eduardo Campos pelo PSB e também Aécio Neves pelo PSDB, mas a gente ainda não tem a confirmação oficial. Mas a princípio, se fosse hoje as eleições, pelo menos o que são divulgadas nas últimas pesquisas, a Dilma Rousseff seria eleita no primeiro turno e que com isso a gente deveria ter uma continuação, pelo menos, das políticas monetária e fiscal, a princípio do que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Então o mercado não se surpreenderia dessa forma, acredito que nem de uma forma positiva e também negativa. Nós teremos aí ao longo do mês de junho e também do mês de julho a Copa do Mundo acontecendo aqui no Brasil. Isso aí deve movimentar bastante nessa economia, principalmente em termos de turismo, mas por outro lado ela deve, em termos de produção, ela deve arrefecer bastante aí nesse período, até por conta aí da ansiedade que todo mundo sabe dos brasileiros em assistir aos Jogos da Copa do Mundo, então os trabalhos devem parar um pouco por conta disso. E é possível também já de uma forma bastante forte já indícios de que deve haver um rebaixamento de rating no Brasil nesse ano de 2014. É fato que nós não deveremos ter ainda uma perda de grau de investimento, pelo menos isso anunciado pelas agências de classificação de risco, mas nós deveremos ter sim um rebaixamento de rating bem próximo aí do meio do ano por conta da deterioração das contas fiscais. E quais os possíveis riscos para 2014? Os possíveis riscos seriam leilões de concessões não serem bem sucedidos, como a gente vê ao final de 2013 nós tivemos aí o leilão do Campo de Libra do pré-sal, nós tivemos aí também leilões aeroportuários, assim como também de concessões de rodovias. Então, um dos possíveis riscos é que esses leilões aí, caso venham a continuar sendo ofertados pelo governo brasileiro, que eles não devem ser bem sucedidos. Pelo menos isso como um possível risco, acho que acredito que a gente tem que colocar. Um aumento acelerado também dos gastos públicos por ser um ano eleitoral também é um possível risco para o ano de 2014, assim como a excessiva valorização do dólar, colaborando aí novamente para a expectativa de aumento da inflação, o que pode culminar para um ciclo de aumento de juros novamente, aí, a princípio, a começar novamente, ou ao final de 2014, após as eleições, ou a princípio, no início de 2015. Aqui para vocês a gente separa uma tabela de crescimento global, onde a gente consegue enxergar aí o crescimento dos países desenvolvidos crescendo a uma taxa interessante, mas muito menor do que principalmente os países emergentes, a ver ainda mais mercados como China, Índia e principalmente Rússia, e o Brasil ficando bastante atrás ainda, né? Então, o que esperar para a Bolsa em 2014? Esperar para a Bolsa o que nós continuaremos fazendo, quais nossas recomendações de alocação de ativos para 2014. Primeiramente, seria a carteira de dividendos. A carteira de dividendos, onde ela está inserida no nosso site, é enviado de uma forma mensal para todos os nossos clientes. Vocês conseguem saber ali que a carteira de dividendos são 8 ativos que são voltadas de uma forma muito mais para dividendos, também para algumas ações de empresas em crescimento, mas que ela tem uma concentração muito maior em empresas boas pagadoras aí e que devem continuar rendendo bons frutos aí, a princípio, no ano de 2014. Já a carteira 8+, também deve continuar sendo divulgada de uma forma mensal, que vem tendo sucesso ao longo de 2013, também teve em 2012 e 2011. E a princípio nós separamos aqui 10 ativos para o ano de 2014, para vocês darem uma olhada aqui. A princípio, nossas principais indicações para o ano seriam Vale. A Vale muito mais por conta de uma receita em dólar, pelo crescimento significativo da China, pela continuidade de crescimento significativo da China em torno de 7,5%, e também pelo marco regulatório do setor de mineração, que deve ser um dos grandes motivos que faça o papel andar daqui para frente também, isso porque esse é um dos grandes motivos aí que vem atravancando o papel, pelo menos a nosso ver aí na Bolsa esse ano. A Suzano, papel e celulose, também em função do dólar, ela que possui receitas aí bastante relevantes provenientes do dólar por conta da exportação, ou seja, ela é muito mais voltada também para um crescimento mundial e com isso aposta-se também na desalavancagem da empresa, principalmente aí com a entrada da produção na fábrica de Maranhão da Suzano agora até no final desse ano de 2013. A Gerdau é outro ativo que nós podemos mencionar em termos de um ativo que detém receitas provenientes em dólar, fortemente receitas em dólar. Ela que deve apostar muito mais no crescimento mundial e também nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, no ano de 2013, as receitas da Gerdau ela advém 30% aí do mercado da América do Norte.
O Itaú nós selecionamos para vocês muito mais pela expansão do crédito. É verdade que nós não acreditamos numa expansão tão significativa do crédito, até por conta desse ciclo de alta de juros, mas a gente acredita sim que o crédito deve continuar avançando, principalmente aí em bancos públicos, mas a gente acredita muito mais no management também, na inadimplência sob controle do Itaú, e por isso fica a nossa como top pick aqui do setor. BMF Bovespa é um outro ativo que a gente separou para 2014, a gente acredita que a gente possa sim, que a empresa possa ter uma perda de volume, como vem acontecendo aqui no ano de 2013, ou seja, nós teremos uma base fraca para o ano de 2014, teoricamente, mas a gente acredita que o ativo também possa se beneficiar aí dessa questão de concorrência, que não virá a curto prazo, isso aí já anunciado pela diretoria da empresa uma série de vezes, principalmente pelos altos custos, e também pela redução de CAPEX, ou seja, a redução de investimentos da empresa, o que vai ser bastante relevante para a empresa poder começar a distribuir dividendos em função disso. Como a gente sabe, nós teremos as clearings agora entrando no ano de 2014, então os investimentos para a empresa serão muito maiores. A Elbor, pelas questões da qualidade de execução, da readequação dos lançamentos, principalmente aqui no estado de São Paulo, e por possuir um modelo de incorporação bastante interessante, a gente acredita na Elbor como nossa top pick do setor de construção civil e também por possuir aí múltiplos atrativos. Já a Croton, que deve anunciar, apesar da notícia do CAD sugerindo uma impugnação da fusão junto à Anhanguera Educacional por conta de uma concentração de concorrência, o mercado, não só nós como mercado, também como empresa, acredita que essa fusão deve ser bem sucedida. É verdade que as duas empresas terão que vender alguns ativos, mas que deve ser bem sucedida e que deve aí ser analisada até o final do primeiro semestre de 2014. Um outro fato que traz bastante positividade às ações da Croton seria o compromisso do governo em incrementar aí essa parte estudantil ou educacional aqui no nosso país. A Hipermarcas é uma sugestão da corretora também por conta da otimização das plantas e por ser do setor farmacêutico, ou seja, por vender produtos do setor farmacêutico, e com isso a gente acredita que ela estaria muito mais resiliente a volatilidades aí do mercado no ano de 2014. A Raia Drogasil, por ainda comportar sinergias entre as duas empresas, entre a Droga Raia e também entre a Drogasil, e também a gente acredita numa expansão aí do setor farmacêutico, por conta disso também a expansão da própria empresa, que ainda deve abrir aí cerca de 130, 140 lojas ao longo do ano de 2014. Já a Grendene fica a nossa última sugestão para o ano de 2014, por ser uma empresa aí do segmento de varejo, um segmento bastante forte, uma empresa que apresenta aí consistência na entrega de resultados ao longo dos últimos períodos. Para renda fixa, nossas opções aí para o ano de 2014 continuarão sendo principalmente aquelas de médio a longo prazo. O que a gente chama de médio a longo prazo? De 2 a 5 anos, a princípio, para NTNB principal, ativo indexado à inflação, como nós colocamos aqui, pagando atualmente praticamente 6% de prêmio mais o IPCA, ou seja, se a gente for fazer uma somatória de 6% mais 5,7%, nós teríamos aí 11,7% pagando uma rentabilidade bruta ao ano, o que é bastante relevante. Aliás, em questão de prêmio, quem é que paga entre juros reais 6% ao ano em lugar nenhum no mundo, só a NTNB principal aqui no Brasil. Nós também temos taxas bastante atrativas da LTN, principalmente com vencimento para janeiro de 2017, onde hoje apresenta aí uma taxa bastante atrativa de 12,1% ao ano. Já a LFT, para quem quer um tesouro direto ou alocar os seus ativos um pouco mais de curto prazo, se é que a gente pode chamar dessa forma, de 6 meses, um ano e meio, seria muito mais a LFT, porque ela não é condizente aí com uma... na verdade, ela fica bem indexada aí à taxa Selic. Em fundos imobiliários, nossa aposta para o ano de 2014, principalmente para o começo do ano, ou para o primeiro trimestre do ano, é a nossa carteira divulgada agora ao final do ano, como os fundos imobiliários, o BTG Pactual Office Fund, o BRCR Escritórios e também o Rio Bravo de Renda Corporativa. Aliás, seriam 2 aí fundos imobiliários de escritórios, o TRX Logística do segmento industrial logístico, o CSHG Brasil Shopping do setor de shopping centers, o Banco do Brasil Progressivo 2, o BBPO 11, que começou a ser listado na Bolsa ao longo de 2013 de agências bancárias do Banco do Brasil, o Safra Multigestão é um fundo de fundos, o CSHG Logística do segmento também industrial logístico e também o Fator Veritá, que são de recebíveis imobiliários.
ou seja, a nossa carteira de fundos imobiliários bastante diversificada e visando aí ativos de longo prazo. Bom, queria agradecer a todos. Essas são nossas perspectivas para o ano de 2014. A gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida, seja por e-mail, por telefone, central de atendimento, mensagem, como vocês queiram. Mas essas são nossas perspectivas de 2014. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite.